Muito bem, galerinha. Vamos lá. A partir desse cenário, é esse o vocábulo que você vai utilizar para esse vocábulo, essa expressão que você vai utilizar para fazer, então, a ligação da introdução com o desenvolvimento, certo? Então, você vai colocar, por exemplo, aqui um adjetivo, repete subtema 1, interpreta com o tema, fundamenta, traz atualidade, opinião e interpreta essa opinião de novo. Lá no improviso de introdução que o professor passou, eu trouxe para vocês a ideia, galerinha, do tema do problema da fome no Brasil, certo? E aí, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Já trouxe para vocês os 2 subtemas. Um dos subtemas é, inclusive, as desigualdades socioeconômicas. Então, o meu foco nesse primeiro desenvolvimento é o meu subtema 1, ou seja, as desigualdades socioeconômicas. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu explicar, como é que eu vou estruturar esse texto das desigualdades socioeconômicas? Como é que eu vou estruturar esse desenvolvimento? Eu repito, então, aqui o meu subtema, faço a interpretação. Como fundamentação, lá na introdução eu usei o livro Vidas Secas, lembram? Aqui eu vou utilizar aquela fala do filósofo Jean-Jacques Rousseau. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros. Vou repetir essa frase, hein? Olha que frase massa de um filósofo iluminista extremamente conceituado e estudado até hoje. Jean-Jacques Rousseau. E ele escreveu que o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros. Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou usar essa citação de Jean-Jacques Rousseau e vou relacionar essa citação com a atualidade. E na atualidade, galera, tem uma informação que foi divulgada por vários canais, né? Mas eu vou utilizar aqui, por exemplo, o CNN Brasil, de que cerca de 33 milhões de pessoas hoje não têm comida cotidianamente, ou seja, 33 milhões de pessoas passam fome, dificuldades alimentícias no Brasil. Sempre que você trouxer um dado, um número, você precisa trazer a fonte desse número. Então, vamos lá. Por exemplo, 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. De onde que eu tirei isso? Sabe? Foi o Espírito Santo que chegou e me passou essa informação? Tá? Não. Então, eu peguei isso de algum site, de algum portal de notícia, ou até mesmo de algum instituto de pesquisa, né? Então, eu, por exemplo, li essa informação que 33 milhões de pessoas hoje passam fome, eu li pela CNN Brasil. Então, ficaria assim, gente. E depois, é claro, eu trago uma interpretação. Então, pega aí esse improviso do professor Nardi, tá? Vamos lá. Lembrando que eu terminei o meu parágrafo assim, ó, nesse contexto, tanto as desigualdades socioeconômicas quanto a saúde da população carecem de análise, certo? Então vamos lá. A partir desse cenário lastimável, as disparidades financeiras escancaram uma grave causa relacionada ao problema da fome no Brasil. Ponto. De acordo com o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros. Ou seja, as ferragens que aprisionam a população brasileira, grande parte da população brasileira, é o problema da fome, que tanto assola o país de norte a sul. Como prova disso, uma pesquisa divulgada pela CNN Brasil afirma que hoje no país existem cerca de 33 milhões de pessoas que não têm o que comer diariamente. Assim, é realmente preocupante o fato de alguns indivíduos passarem por essa lastimável situação, já que todas as pessoas, para sobreviver, precisam ter um alimento diário. Ponto. Viram, galerinha? Olha só. Coloquei o adjetivo, trouxe o subtema 1,
coloquei essa interpretação, coloquei o meu céu, que foi de Jean-Jacques Rousseau, confirmei que essas ferragens que aprisionam a população é representada pelo fato de 33 milhões de pessoas passarem fome hoje no Brasil, de acordo com o CNN Brasil, e em seguida, depois, eu trouxe a minha interpretação, a minha opinião em relação a esse assunto. Certo, galera? Então aqui o professor colocou, por exemplo, né, uma estrutura de desenvolvimento muito bacana. Para eu passar à próxima estrutura do desenvolvimento, eu quero que vocês entendam o seguinte: as lacunas serão as mesmas. Tá? Nós vamos seguir a mesma ordem, adjetivo, só que aí nós estaremos falando de um outro subtema, que nesse improviso que eu dei seria a saúde da população, né? Então aqui eu traria o meu subtema 2, interpreto o subtema 2 com o tema, coloco o meu conhecimento de mundo, relaciono esse conhecimento de mundo com a atualidade e termino com a minha opinião. Então vai ser a mesma sequência, mas é claro que eu vou falar sobre um outro assunto e eu vou usar outras palavras, outras expressões que estabelecerão essa conexão. Combinado? Então vamos lá. O professor vai apagar o quadro e aí vou trazer para vocês essa sequência de desenvolvimento. Vamos lá. Eu vou terminar a parte da estrutura, André. Aí depois da estrutura a gente dá um time, pode ser? Que daí a gente já, depois da parte da estrutura, galerinha, depois de passar o desenvolvimento 2 e depois de passar a conclusão, nós vamos começar a trabalhar alguns conhecimentos de mundo, algumas palavras que denotem expressão, algumas dicas de livro, série, filme, citação, filosofia e também algumas informações relacionadas à atualidade. Ou seja, a aula de hoje, galera, é um combo completo para que você realmente consiga tirar esses 7+, de que tanto precisa na redação do concurso do Banco do Brasil. Beleza, meus amores?